Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, aqui já é boa tarde hoje. Vamos lá, a gente está na página 110, já pega aí o cafezinho, a caneta, o lápis e vamos ler. Vamos lá. A gente parou aqui, tá? O principal a ter em mente, como Douglas Hofstadter observou, é que a ciência é sobre classes de eventos, não sobre instâncias particulares. A arte é o exato oposto. A arte lida com uma pedra em particular, com suas boas-vindas boas-vindas inconstâncias, suas peculiaridades de formato, suas irregularidades, seu ruído. As verdades da vida, como as experienciamos e como a arte as expressa, incluem influências aleatórias e distrativas como partes essenciais da natureza. Pedras teóricas são o terreno da ciência, pedras particulares são o terreno da arte. A riqueza da ciência vem de pessoas muito inteligentes, formulando perguntas precisas sobre eventos cuidadosamente controlados. Controlados no sentido de que influências aleatórias ou distrativas não contam. O cientista, caso questionado se um determinado experimento poderia ser repetido com resultados idênticos, teria que dizer que sim ou não. Seria ciência. A suposição é que, ao final de um experimento científico, nem o pesquisador nem o mundo mudaram. E, assim, repetir o experimento necessariamente reproduziria o mesmo resultado. Na verdade, qualquer um que realizasse o experimento de forma correta obteria os mesmos resultados, uma circunstância que às vezes leva a múltiplas reivindicações pela mesma descoberta. Mas o artista, caso questionado se uma obra de arte poderia ser refeita com resultados idênticos, teria de responder que não, ou não seria arte. Ao fazer uma obra de arte, tanto o artista como o seu mundo são alterados, e repetir a pergunta, enfrentando a próxima tela em branco, sempre produzirá uma resposta diferente. Isso cria um certo paradoxo, pois enquanto a boa arte carrega uma auréola de verdade, um sentimento de que algo permanentemente importante sobre o mundo foi revelado. Um ato de dar forma a essa verdade é possivelmente único para uma pessoa em um tempo. Há um momento em que cada artista pode encontrar uma verdade particular e, se ele não a encontrar, então nunca irá. Mas ninguém jamais estará à disposição de escrever Hamlet. Isso é uma boa evidência de que o significado do mundo é feito, não encontrado. Nosso entendimento do mundo mudou quando essas palavras foram escritas e não podemos voltar atrás, assim como Shakespeare não poderia. O mundo recém-alterado se torna um mundo diferente, que inclui em si nossas alterações. O mundo que vemos hoje é o legado de pessoas que o percebendo e comentando sobre ele em formas que foram preservadas. Claro, é difícil imaginar que os cavalos não tenham forma antes de alguém pintá-la na parede das cavernas. Mas não é difícil ver que o mundo se tornou um lugar sutilmente maior, mais rico, mais complexo e significativo como resultado. Ó. Autorreferência. Autorreferência, repetição, paródia, sátira. A arte não é nada senão incestuosa. Testemunhemos o desenho de Escher. Calma aí. Escher, de mãos desenhando mãos. A arte do século XX fez da autorreferência seu carro-chefe. Pinturas sobre pinturas, escritos sobre escrita. Além disso, a maioria das obras de arte cita a si mesma, convocando o próprio
nome através de ritmo de repetição. A música oferece os exemplos mais claros, como Beethoven construindo o primeiro movimento da sua Quinta Sinfonia em torno de apenas 4 notas, mas todos os meios têm equivalentes. Quando não estão citando a si mesmas, as obras de arte com frequência prestam homenagem àquelas que as precedem. A magistral sonata para viola de Shostakovich, Opus 157, cita a Sonata Lunar de Beethoven, envolvendo a melodia em torno de si mesma, chamando a atenção para o fato de chamar a atenção para outra coisa. Em um nível menos reverente, isso se torna sátira, paródia, como em Sonhos de um Sedutor, de Woody Allen. Então fica a dica aí do filme, não sei se eu já vi esse filme. Eu tenho um livro aqui do Woody Allen que fala sobre, cadê? Eu tenho tido dificuldade de achar livros aqui para vocês, né? Calma aí. Não sei se eu vou achar, cadê ele? Bem, eu tenho um livro que fala sobre o Woody Allen, né? O humor do Woody Allen, da onde surge isso? Depois eu vejo. Mas é muito interessante ver os filmes dele, entendendo o roteiro e o seu entendimento pela psique humana. Isso é impressionante aqui. E essa questão que eles estão falando, música que fala sobre música, escrita que fala sobre escrita, é muito bom. Né, pintura que fala sobre pintura, porque é uma autorreflexão, como ele está falando aqui em cima, uma autorreferência, mas também uma autorreflexão. Porque quando você fala de algo, você está trazendo para a palavra algo do mundo da tinta, por exemplo, ou do som, por exemplo. Mas quando você fala sobre, na mesma linguagem, né, nota com nota musical, tinta com tinta, né? Falar de cor com cor, né? Escrita com escrita. Aquilo se torna ainda mais potente, que parece que as linguagens elas estão em comunhão. Uma operação como aplicar tinta, por exemplo, fala não apenas de si mesma, mas de todas as outras aplicações de tinta. A obra de Rembrandt parece diferente. A tinta mais deliberadamente aplicada, depois que se vê a de Jackson Pollock, parece ainda mais diferente depois que você mesmo aplica a tinta. Nosso entendimento do passado é alterado por nossas experiências do presente. Virando o ponto de referência do avesso, é aparente que, em algum nível, toda a arte é autobiográfica. Concordo com isso. Assinale isso aí. Afinal, o pincel de um artista só faz o traço em resposta ao seu gesto. Seu computador só escreve uma frase em resposta à sua digitação. Como Tennessee Williams observou, mesmo obras de ficção ou fantasia ainda são emocionalmente autobiográficas. John Issachovsky uma vez organizou uma exposição ao MoMA intitulada Espelhos e Janelas. Sua premissa era que alguns artistas veem o mundo como se olhassem através da janela para coisas acontecendo lá fora, enquanto outros veem o mundo como se olhassem em um espelho, para o mundo dentro deles mesmos. Interessante isso aqui, né? A janela e o dentro, né? Vale a pena ver um documentário chamado A Janela da Alma, sobre fotografia. Muito interessante. Pega as referências que a gente está falando aqui, anota para você ver depois, né? Aquilo vai te enriquecer. Tem coisas que você nunca ouviu, tem coisas que você já ouviu, mas não viu, né? Não experienciou. Pega, assim, a sua curadoria. É muito importante você criar a sua curadoria de referências artísticas, a sua curadoria de livros, a sua curadoria, né, da onde você está se alimentando. Então aqui já teve Os Sonhos de um Sedutor de Woody Allen e já teve aqui Janelas da Alma, que eu tô citando. E esse cara aqui, olha, Espelhos e Janelas, né, uma exposição intitulada no MoMA. A gente pode pegar, de repente, registros, né? De qualquer forma, o ponto de vista autobiográfico está implícito. Se a arte é sobre o eu,
a conclusão amplamente aceita é que fazer arte é uma autoexpressão. Eu acho que isso é verdade, e eu acho que em graus diferentes. Às vezes, essa autoexpressão está 5% da obra, às vezes está 90% da obra. Eu acho que existem níveis, existem detalhes, porque a pessoa consegue criar um eu lírico, né? A pessoa consegue se colocar na posição de alguém e partir daquilo, né, para fazer. Então, eu acho que tem uma nuance nisso. Eu acho que sim, mas eu acho que percentualmente pode ser muito, muito pouco. Mas isso não é necessariamente tudo. Pode ser que validar o senso de identidade como principal fonte de necessidade de fazer arte seja uma característica passageira dos nossos tempos. O que se perde nessa acepção é um sentido mais antigo de que a arte é algo que você faz no mundo, ou algo que você faz sobre o mundo, ou até mesmo algo que você faz pelo mundo. Interessante isso. A necessidade de fazer arte pode não vir apenas da necessidade de autoexpressão, mas de uma necessidade de completar um relacionamento com algo que está além de si. Como artista, você é o guardião de questões maiores do que o eu. Alguns artistas são movidos por inspirações, outros por provocações, outros ainda por desespero. Faz parte conceder acesso a mundos que podem ser perigosos, sagrados, proibidos, sedutores, ou tudo isso ao mesmo tempo. Concede acesso a mundos com os quais, de outra forma, você pode nunca se envolver por inteiro. Pode ser envolvimento e não arte, o que você de fato busca. A diferença é que fazer arte permite e mesmo garante que você se declare. A arte é contato e o seu trabalho necessariamente revela a natureza desse contato. Ao fazer arte, você declara o que é importante. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu acho que eu concordo com essa coisa de autorreferência, tá? E dessa coisa de autoexpressão, em níveis diferentes. Eu acho que tem obras que falam muito do artista e tem obras que falam muito pouco do artista. Claro que ele está ali, a sua visão de mundo, né? A sua janela da alma, que são os olhos, né? Que é referenciado no documentário que eu indiquei, mas tem horas que não tem a ver. Tem poesias que eu escrevi, que eu criei um eu lírico para falar de certos assuntos que eu vi acontecendo no jornal, por exemplo. Né? Então eu me internalizei na situação de uma personagem, entre aspas, de uma pessoa verdadeira ali, mas eu imaginei aquela situação, me coloquei ali na situação e dali com aquela voz eu escrevi, né? Atores fazem isso, escritores fazem muito isso, né? Se colocar em papel do outro, né? Mostrando essa disponibilidade. É claro que tem, o corpo do ator é dele, o espirro, o grito, as dificuldades, né? Os músculos, a essência está ali, é ele, não é outro corpo que está sendo mostrado ali. Mas o que sai é a transfiguração daquele personagem, é o outro, como ele se transforma, né, nas partituras corporais, vocais e etc., é o outro, né? Então isso é muito interessante a gente entender de onde vem essa natureza. Vamos continuar aqui, página 114, metáfora. Quando você começa uma longa jornada, árvores são árvores, água é água e montanhas são montanhas. Depois de ter percorrido certa distância, árvores já não são árvores, água já não é água, montanhas já não são montanhas. Mas depois de ter viajado uma grande distância, árvores voltam a ser árvores, água volta a ser água, montanhas voltam a ser montanhas. Provérbio Zen. Fazer arte depende de perceber as coisas sobre você, seus métodos, seu tema. Mais cedo ou mais tarde, por exemplo, todo artista percebe a relação da linha com a borda da imagem. Antes desse momento, a relação não existe.
Depois, é impossível imaginar ela não existindo. E, desse momento em diante, cada nova linha conversa com a borda da imagem. Pessoas que ainda não fizeram este pequeno salto não veem a mesma imagem que aquelas que fizeram. Na verdade, conceitualmente falando, elas nem sequer vivem no mesmo mundo. O trabalho do artista é fonte de um número inesgotável dessas relações. E elas, por sua vez, são fontes primárias de riqueza e da complexidade da sua arte. Conforme sua arte se desenvolve, relações conceituais definem cada vez mais a forma e a estrutura. Desculpa, gente, deu um negócio aqui com Wi-Fi. Com o tempo, conforme sua arte se desenvolve, relações conceituais definem cada vez mais a forma e a estrutura do mundo que o artista enxerga. Com o tempo, elas passam a ser o mundo. As distinções entre o artista, o trabalho, o mundo diminuem, tornam-se transparentes e finalmente desaparecem. Com o tempo, árvores voltam a ser árvores. Vistas ao longo de vários anos, as mudanças na arte de alguém muitas vezes revelam um padrão curioso, oscilando irregularmente entre longos períodos de refinamento tranquilo e saltos ocasionais de mudança radical. E, embora esteja além do nosso propósito aqui, não devemos deixar de notar a irresistível semelhança entre esse padrão e as manifestações da teoria do caos da matemática. Às vezes, nossa percepção do mundo flui de modo suave e contínuo de um estado para o outro, e às vezes ela muda de forma inesperada e irrevogável para uma configuração completamente diferente. Quando crianças, na escola, memorizamos os exemplos famosos, como a maçã revelando a Newton a lei da gravidade, mas sempre com a ressalva de que tais eventos são raros, provavelmente raríssimos. Afinal, com que frequência alguém tem a chance de reescrever as leis fundamentais da física? No entanto, é demonstrável que todos nós, de vez em quando, experimentamos tais saltos conceituais e, embora os nossos não afetem a órbita dos planetas, eles afetam notavelmente a maneira como interagimos com o mundo ao nosso redor. Estude francês, por exemplo, e é provável que você gaste o primeiro mês traduzindo laboriosamente cada palavra a fim de tornar o idioma compreensível. Então, um dia, voilá, você está lendo francês sem traduzi-lo e um processo que antes era enigmático se tornou automático. Ou vá caçar cogumelos com alguém que realmente entenda de cogumelos. E, no começo, você fará algumas saídas francamente humilhantes, nas quais o especialista encontra todos os cogumelos e você não encontra nenhum cogumelo. Mas então, a algum momento, o mundo muda, a floresta magicamente fica cheia, cogumelos por toda parte. E uma vista que antes era opaca se torna transparente. Para o artista, a observação e a visão, incluindo a visão de mundo, são uma das coisas mais importantes. O jeito que o artista vê, encara, vive o mundo é o jeito que ele deixa internalizar certas emoções, traduzi-las, incorporá-las e fazê-las sair de certa forma. E é aquilo que dá a voz, né, o estilo, a personalidade à sua obra. E tudo parte daqui, né? Entra aqui, vem aqui, né? É digerido e sai aqui, né? A depender do tipo de arte, pode sair pela boca também, mas aquilo sai, né? De alguma forma. Mas entra aqui, independente da forma, dependente, se for música, mas independente, entra aqui.
é a forma como a gente olha e vive o mundo, e se projeta no mundo, e observa o mundo, e sente o mundo. E o meu vizinho daqui de porta tem uma diferença, tem uma experiência de vida completamente diferente da minha. A pessoa, minha irmã, que mora do meu lado, mesmos pais, mesma mãe, mesmo tudo, ela viveu uma vida, experienciando a vida muito diferente do que eu. Estando na mesma casa, estudando na mesma escola, tendo os mesmos pais. São vidas e experiências de mundo, percepções de mundo completamente diferentes. Para o artista, essas mudanças rápidas são um mecanismo central de transformação. Elas geram uma forma mais pura de metáfora. Conexões são feitas entre coisas improváveis. Os significados de uma enriquecem os significados de outra, e coisas diferentes se tornam inseparáveis. Antes do salto havia luz e sombra. Depois, objetos flutuam em um espaço onde luz e sombra são indistinguíveis do objeto que definem. Recentemente, um pintor com um certo reconhecimento, mas tão inseguro quanto o resto de nós, estava discutindo seu sonho da noite anterior com um amigo num café. Olha a fofoca. O pessoal da arte adora uma fofoquinha. Era um daqueles sonhos vívidos em Technicolor, do tipo cujo detalhes permanecem exatos mesmo depois de acordar. No sonho, ele estava em uma galeria de arte e, quando entrou e olhou ao redor, encontrou as paredes cobertas de pinturas. Pinturas incríveis, de intensidade apaixonada e beleza assombrosa. Ao narrar o sonho, um artista terminou fervorosamente com: "Eu daria qualquer coisa para ser capaz de fazer aquelas pinturas assim." "Espera um minuto", exclamou o amigo. "Você não percebe? Aquelas eram as suas pinturas. Elas vieram da sua mente. Quem mais as poderia ter pintado?" Quem mais? Claro que você pode negar seus sonhos, mas o resultado será sombrio. Insista que o mundo deve permanecer sempre X, e X é exatamente o que você obterá. Mas isso é tudo o que o mundo será, e tudo o que sua arte será. Quando sua única ferramenta é o martelo, como diz o ditado, tudo parece prego. A imaginação e a execução encontram seu terreno comum e de direito em atos possíveis. Imagens pintáveis, passos dançáveis, notas tocáveis. Seu crescimento como artista é um crescimento em direção a obras plenamente realizáveis. Obras que se tornam reais à plena luz de tudo o que você sabe, incluindo tudo o que você sabe a respeito de si mesmo. Vamos finalizar aqui, 116, página 116. Isso aqui foi muito interessante e mostra um movimento circular que ele começa aqui falando com essa citação do provérbio Zen, em que a gente fazendo um passeio, se você expandir isso para a vida como um todo, né, você vai perceber em que aquele conceito que você coloca, aqui ele colocou da árvore, da água, né, e da montanha, aquilo é o que lhe é ensinado, aquilo é o que lhe é. E depois você abstrai com a sua vivência aqueles conceitos básicos, vive mundos, interpela, questiona, muda o significado, traz, né, vários outros tipos de experiência e depois você posiciona de novo. É uma árvore, mas aquela segunda, a que você retornou, é diferente. É a árvore experienciada por você e pela sua visão. E por mais que a árvore seja árvore, depois não é. E depois, pelo que ele fala, volta a ser. Essa segunda volta a ser já não é igual à primeira. Porque a sua visão, a sua percepção de mundo e a sua experiência estava incluída ali, naquele conceito. Por mais que aparentemente é uma árvore à sua frente. Pessoal, terminamos aqui metáforas e vamos ficar aqui na página 116, amanhã começamos 117, na parte 9, a voz humana, já estamos quase chegando ao finalzinho do livro para a gente encerrar mais uma leitura. Então, até amanhã!